Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Nos Bastidores do Meu Portfólio. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes da organização e animação desse projeto, que foi uma colaboração para o lançamento do evento Doodlewin. Então, bora pro vídeo! Bom, a gente vai começar vendo aqui como que eu organizei o meu projeto. Eu vou mostrar para vocês aqui. Geralmente eu organizo assim em composições e assets. Aqui dentro da pasta de composições eu coloco as minhas composições principais e as minhas pré-comps, que estão todas aqui. No caso desse projeto eu tenho duas composições principais, porque uma eu montei para fazer esse movimento de câmera e a outra é onde está toda a ilustração. Aqui nos assets eu também vou mostrar para vocês. Eu criei uma pasta aqui que chama Behance, porque dentro dessa pasta eu montei uma composição também para exportar uma coisa lá para o Behance. Então eu também coloco aqui na pasta Assets, geralmente quando eu monto meus projetos e quero publicar no Behance. Aqui a gente tem as layers, cada coisa separadinha que eu precisava. Esse daqui é especificamente dessa parte de baixo aqui que a gente vê, do lago, né? Toda essa parte aqui eu separei lá no Illustrator para que ficasse tudo em um tamanho e qualidade boa. Para quando eu fizesse esse zoom aqui, não ficasse pixelado, né? Aqui também eu tenho as minhas layers do Photoshop. Eu recebi esse projeto no Photoshop, como capas do Photoshop. Aqui nos meus PNGs eu tenho um logotipo e uma textura que aparecem no vídeo. Aqui do logotipo é esse daqui, que é o logotipo do Duda. Vamos começar aqui entrando na composição principal, que é essa que já está aberta aqui, né? A minha composição final. E aqui a gente tem algumas layers. Como essa é a composição final, geralmente eu trago toda a minha animação, monto uma composição final e nessa composição final eu coloco todos os efeitos que eu quero que a minha animação tenha. Então nesse caso aqui a gente tem um efeito de noise, que é tipo um granulado. Tenho aqui um posterize que eu coloquei em 14 para trazer uma estética mais diferente para a animação. O meu projeto está em 30 frames, mas aqui eu coloquei esse posterize como 14 porque eu queria que ele tivesse uma estética mais diferente, né? Dá para perceber aqui, a gente percebe que tem o frame rate do projeto tá menor. Aqui eu tenho a minha textura, que a gente vai entrar aqui para ver. É simplesmente uma textura animada que eu coloquei por cima. A gente percebe bastante aqui no início da animação, né? Que ela fica aparecendo de um lado para o outro. E aqui eu tenho as minhas partículas, que são essas que aparecem também para trazer um ambiente aí para a cena, né? E eu fiz essas partículas com o efeito CC Ball Action. Eu animei esses parâmetros aqui. Então, essa é a minha composição principal, onde está todos os efeitos finais, né, da minha animação. Agora a gente vai entrar aqui na composição, onde eu fiz os movimentos de câmera do projeto. Como a gente vê lá na animação do começo, tem esses movimentos de câmera que começa embaixo, depois dá o zoom na mão e dá esse zoom out. Tudo isso eu fiz nessa composição aqui, que é a composição da câmera. Aqui nessa composição eu criei esses dois objetos nulos aqui que eu coloquei o nome de controle, animando os parâmetros de posição e escala para dar essa sensação de movimento de câmera. Então aqui a gente tem a nossa composição final, dentro dela a gente tem a composição da câmera e dentro da composição da câmera a gente tem a composição da ilustração do projeto. Então se a gente entrar aqui dentro da composição da ilustração, vocês podem ver que aqui a gente tem várias pré-composições, que foram todas aquelas que eu mostrei para vocês aqui nessa pastinha. Elas estão basicamente quase todas aqui. A gente tem o nosso background, a gente tem aqui essa elipse, né, que é a que aparece atrás do personagem. A gente tem o personagem também, que é um dos elementos principais da nossa composição. Nesse personagem eu criei aqui um nulo para ser o controle dele, então ele está conectado aqui, né, nessa layer do controle. Aqui a gente tem esse elemento azul, que é mais um elemento da composição, justamente para trazer esse destaque aqui, né, pro nome do Doodlewin, que é o nome do evento. Aqui a gente tem o lettering,
que ele foi feito, ilustrado todo à mão mesmo. Todos esses detalhes que vocês veem aqui, cada um foi ilustrado e desenhado à mão mesmo. E aqui a gente tem a composição da casa, que aparece ali embaixo, que é a casa mais esse lago aqui que tem, né? Que traz esse ambiente. Aqui a gente tem o tema do evento, que foi esse terror tropical, e também é um lettering que está separado em uma composição. E aqui eu coloquei esses dois elementos separados, que eu nomeei aqui como raposa, né? Mas eu não sei se é uma raposa ou se é um gato. Eu vou começar mostrando para vocês. Bom, aqui no fundo não tem nada, é só um sólido preto. Eu vou começar mostrando aqui as elipses, né? Que é esse elemento que está atrás do personagem. A gente vai entrar aqui na composição das elipses e eu vou diminuir isso aqui, que é pra gente conseguir enxergar melhor. Vou dar um zoom aqui. Vou mostrar aqui para vocês os keyframes que eu criei aqui. Se vocês repararem aqui, eu nomeei cada coisa separada. A gente tem a elipse e essas palmeiras, né, como eu mencionei. Nelas eu fiz uma animação de escala, né, então elas crescem desde o 0 até o 100. E depois que elas aparecem na cena através da animação da escala, eu coloquei aqui uma animação de rotação, onde elas vão de um lado para o outro. Se vocês prestarem atenção, por exemplo, nessa daqui, eu trouxe meu ponto âncora aqui para baixo e animei aqui de menos 15 graus até o 0, né? Então ela faz esse movimento aqui, ó, de menos 15 até o 0. Nessa animação eu coloquei uma expressão de loop out, que é essa expressão aqui, loop out ping pong. Eu coloquei essa expressão justamente para dar essa continuidade no movimento e não aparecer suas palmeiras e elas ficarem paradas. A elipse também é uma animação de escala, onde ela cresce também do 0 até o 100. E aqui do 100 eu coloquei um movimento bem sutil de escala também até o final. Coloquei aqui um keyframe que ele vem do 100 até o 115, que é para ela dar essa continuidade também no movimento. Ou seja, ela cresce e vai aumentando aos poucos. Isso na composição final faz muita diferença, apesar de ser uma animação bem sutil, né? Mas dá essa sensação de continuidade. Aqui o nosso personagem, ele aparece, né, desde aqui de baixo. Aparece aqui. E ele faz como esse movimento bem sutil, né? De, tipo, como se ele estivesse meio que se mexendo assim de um lado pro outro. E a gente vai entrar aqui nessa composição do personagem pra gente ver como que eu fiz ela. Pra gerar essa sensação de movimento assim, né? Eu criei uma pré-composição do personagem e nessa pré-composição eu usei o efeito Puppet, que muita gente deve conhecer, né? Que ele cria como uns pontos. E nesse Puppet eu animei somente a deformação de um lado para o outro, para ele fazer esse movimento, como se ele estivesse meio que se mexendo assim, meio que indo para frente. E eu deixei assim sem suavizar mesmo, porque eu queria um movimento mais linear, mais lento também, né? Para não ficar uma coisa tão chamativa. Aqui a gente tem o nulo, né, que eu mostrei antes para vocês, que esse nulo aqui eu fiz só uma animação de posição e escala, que é para o nosso personagem vir de baixo para cima, de trás do elemento azul, né, e aparece na cena também. Então é para isso que esse controle do personagem tá aqui. Esse elemento azul, eu fiz uma animação bem simples nele, na verdade eu só coloquei um efeito. Vamos deixar ele solo aqui pra gente ver só ele. Eu coloquei esse efeito Turbulent Displace, porque como é uma forma assim que tem essas curvas assim, né, bem pronunciadas, então esse é um efeito que combina bastante, porque ele traz uma sensação como se fosse uma coisa assim meio que flutuando aí. E eu coloquei esse efeito bem sutil aqui também, porque eu não queria que chamasse tanta atenção pro resto da composição, né? Então é uma animação bem simples, só para não deixar o elemento ali parado, né? Também na cena. Aí a gente vai seguir aqui para o lettering. Vamos deixar ele solo aqui também. Esse lettering eu pensei bastante como que eu iria fazer para animar ele, porque
Eu não recebi ele com as letras separadas, então isso daqui tudo é só uma layer, é só uma capa, entendeu? Se eu tivesse recebido ele separado cada letra, teria ficado muito mais bacana, que eu teria feito uma animação bem mais dinâmica. Mas mesmo assim eu quis trazer um pouco mais de dinamismo e também trazer não somente uma animação de escala aqui, né, mas que desse essa sensação de que o nome tá entrando na cena de uma forma diferente. Então, para essa animação eu usei esse Optics Compensation. Eu fiz a pré-composição, né, do lettering e daí em cima dessa pré-composição, eu coloquei esse efeito de compensação óptica que a gente conhece para criar essa sensação, entendeu? De que ele meio que tá dobrando e aparecendo desde baixo. Eu achei bem bacana, na verdade, essa animação. Eu pensei nela fazendo testes mesmo durante o meu processo de criação. E como eu mencionei para vocês, a ilustração do lettering, ela foi feita toda à mão. Então, como tinha esses pequenos detalhezinhos, como se a letra estivesse derretendo, né? Eu também coloquei um efeito em cima, que foi esse de Wave Warp, que é justamente para dar essa sensação de que a palavra tá meio que se derretendo, sabe? Que todos esses elementozinhos de dentro da letra, eles estão se movendo. Então, se vocês prestarem atenção, ó, se eu der o zoom aqui, dá essa sensação, né, de que tá meio que derretendo. Seguindo aqui no nosso projeto, a gente tem aqui a composição da casa. Aqui dentro da composição da casa eu separei, porque na ilustração principal eu tenho uma casa aqui que é o completo, né? A casa e o chão aqui. E dentro aqui eu separei cada um deles. Aqui eu tenho a minha casa e aqui eu tenho o reflexo, né? Que é essa parte aqui de baixo junto com o chão. Aqui na casa a gente tem várias coisas acontecendo. Eu começo com essa animação aqui de glow, né? A gente tem os glow aqui e temos as luzes da casa, que são esses daqui. Então eu criei aqui uma animação de opacidade, né? Que vem do 0 até o 50. E eu variei aqui o número entre 50 e 25, que é pra justamente não ficar tudo igual, né? Mas se bem que a animação é bem rápida e não dá pra perceber. O que eu quis trazer foi que a casa tava como que apagada, né? Como que sem ninguém. E do nada ela pisca as luzes e tá acesa, entendeu? Então, para isso, eu fiz essa animação aqui na opacidade, que gera justamente essa sensação que eu quis trazer. E aqui a gente tem uma expressão, que é a expressão de wiggle, nessa camada do glow aqui, que é para dar essa sensação de que tá piscando, entendeu? Então, esse wiggle, coloquei aqui um valor bem alto de 15 para 30. Coloquei essa expressão aqui também na camada do glow para dar essa sensação de que tá piscando, né? Aqui a gente tem também essa animação desse carinha entrando na janela. Na ilustração ele já aparece, então eu quis trazer ele aqui aparecendo na janela. E é só uma animação de posição mesmo, que ele aparece aqui dessa coluna e entra na janela. Aqui, nessa mesma composição da casa, eu tenho essa parte aqui do reflexo. Nesses reflexos, eu coloquei aqui dentro e nele eu coloquei uma animação de Wave Warp. Então ele tem essa sensação de que tá se movendo a água, né? Quando a gente olha para a água assim no reflexo, a gente percebe que ela tem mais ou menos esse mesmo movimento. Continuando aqui, a gente tem essa parte da grama, que foi justamente a que eu separei no Illustrator. Eu não queria perder qualidade aqui, então eu transformei essa parte aqui em uma composição vetorial. A gente vai entrar aqui, tem várias camadas. E aqui basicamente é a animação dessa mãozinha aparecendo, né? Nessa parte aqui, que é bem onde tá o começo da animação. Aquela hora que dá o zoom é essa parte aqui que tá animada. E também eu coloquei uma animação aqui bem sutil dessa caveira. Eu decidi deixar ela separada porque eu queria dar um movimento a mais nessa cena, né? Então eu separei ela. Aqui a gente tem uma animação bem sutil dessa plantinha. E eu fiz ela com o CC Bender. Se vocês prestarem atenção aqui, a gente tem esse efeito. A gente põe um ponto aqui e o outro em cima. E daí você anima esse amount aqui. E nele eu também apliquei essa expressão de ping-pong, que é para ele ficar nessa animação aí infinita. Basicamente foi isso na parte da casa aqui.
Eu tenho aqui, por último, esse outro lettering. Eu quis trazer uma parte mais de impacto, né? Que é aqui no começo, ele faz essa entrada bem brusca, né? Bem rápida. E é simplesmente a animação de posição. Ele entrando de fora para dentro da cena. De uma maneira bem rápida, bem brusca. Vou mostrar para vocês o gráfico. Que foi um movimento bem rápido mesmo que eu queria. E ele segue esse movimento. Se a gente dá uma diminuída aqui, eu fiz essa animação aqui de posição e aqui eu criei esse keyframe aqui no final linear, justamente para ter essa continuidade. Então ele entra e segue. Se eu tirasse esses keyframes aqui, ele não ia ter continuidade, então não ficaria uma coisa legal, entendeu? Na sua composição final. Continuando aqui, por último, a gente tem as nossas raposas. Não sei se é raposa ou gato, mas enfim. Pra não chamar tanta atenção quanto o personagem, porque se vocês perceberem, elas são bem chamativas, né? São bem neon, um verde neon assim com rosa, então elas chamam bastante atenção. Mas como eu queria trazer o olhar para essa parte aqui da composição, não tanto para cá, eu só fiz uma animação também de posição, onde elas entram pelas laterais, né? Poderia ser de baixo também, mas aqui já tem muita coisa vindo de baixo. Vem o nome, vem o personagem. Então eu decidi colocar elas assim, entrando de lado mesmo, um movimento de posição, vindo de fora para dentro. E eu coloquei uma expressãozinha de wiggle, só para também as raposas não entrarem e ficarem aqui paradas, né? E bom, basicamente foi esse o resultado do projeto, né? Achei que ficou bem bacana, bem apelativo. Eu também tive total liberdade para animar da forma que eu quisesse. Teria algumas coisas que, olhando agora, um tempo depois, eu faria diferente, mas com esse resultado que a gente chegou, já achei que ficou bem interessante. Eu queria saber de vocês como que vocês fariam essa animação, se vocês mudariam alguma coisa, se vocês acham que tá bem bacana assim. Me conta aqui nos comentários como que vocês fariam. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal para ver mais conteúdos de animação, dos projetos que eu vou compartilhar por aqui. Esse projeto tá completo lá no Behance. Lá eu mostro também muitas coisas sobre as ilustrações e também sobre a animação. Eu vou deixar aqui no card desse vídeo o link para o outro vídeo que eu e o Cris gravamos em relação a esse projeto. Nele a gente conta tudo o que a gente fez, como que a gente pensou, a partir do briefing, a partir da ilustração, da composição, como que foi pensada, como que foi ilustrado. Então nesse vídeo ele tá bem mais completo, falando sobre esse projeto. Se vocês quiserem assistir é só clicar no card ali em cima. Bom, e me sigam nas redes sociais, todos os links vão estar na descrição desse vídeo, principalmente o do projeto completo também lá no Behance. E até o próximo vídeo.